Fala moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Tô aqui com meu companheiro de sempre, o Emanuel Freire. Manuel, Fala, Pedrão. bom demais estar aqui com você. Prazer é meu mais uma vez a gente estar junto. Agradecer a presença de todos para mais um episódio especial. E hoje, Pedro, eu acho que a gente vai conseguir realmente o objetivo maior do ZebuCast, que é uma conversa bem descontraída e passar por E amplo, né? passar por vários assuntos. Primeiramente, apresentar o nosso convidado, agradecer a sua presença, Cristiano Botelho. E olha que currículo, acho que o currículo dele é o melhor de todos até agora. Aham. Que isso. Zootecnista, especialista em carne, músico, compositor e churrasqueiro. Então hoje a gente vai falar de genética, vamos falar de inseminação, vamos falar de churrasco, vamos falar de música. E chupa cana e assobia. Ele cruza a bola e cabeceia. Cris, obrigado pela presença, um prazer ter você Eu que aqui. agradeço. Valeu, Emanuel, Pedro. Grande prazer estar aqui. Uma honra, na verdade. Tanta gente boa que passou aqui. Você me fala uma dessa, Não, que o meu currículo é dos melhores. Eu Pelo achei. amor de Já Deus. teve E a ex-ministro. responsa- Pois é. E a responsa? Tudo é opinião. Eu achei o melhor, Não. entendeu? E pra mim tá ótimo isso aqui. O mais amplo, o mais que pegou É. foi o Cris. Juntou mais coisa boa num só, foi esse. Aí a gente começa a concordar. Porque churrasco, genética, qualidade de carne, música, ambiente agradável, É isso aí. evento, pecuária, Todo tá mundo tudo gosta. convergente, tá tudo convergente. Tudo convergente e todo mundo gosta. Vamos começar vamos falar assim, pela parte mais séria da coisa. Diretor executivo da Asbia. Conta pra gente, pra quem não tá em casa, até pra mim mesmo, que não tenho tanto conhecimento do assunto. O que é a Asbia? Qual a função da Asbia? Como que ela trabalha? Como é que ela desenvolve esse trabalho? O que é a Asbia? Ó, pra gente começar essa história começou há exatamente 50 anos atrás. 26 de novembro de 1974, lá no Parque da Água Branca, iniciou-se uma reunião de fundação da Asbia, né, há 50 anos atrás. No princípio, era uma Associação Brasileira de Inseminação Artificial, né, que é a sigla Asbia, era uma associação mais dedicada aos assuntos vamos dizer que a defesa relacionada às centrais produtoras de genética e etc. Mas isso, ao passar dos anos, veio se ampliando essa função como um todo, né? Para vocês terem uma ideia, em 1981, a gente começou a fazer o primeiro relatório de mercado. Aí fez um relatório experimental, 81, 82 e 83, e 84 soltou o relatório oficial. Então, a Asbia esse ano faz 50 anos de existência, de fundação, e 40 anos de relatório de inseminação, né? Assim como é importante você ter os números de registro da BCZ, os números de melhoramento genético e etc., o mercado precisa ter um balizamento de para onde está indo essa genética, como ela está sendo usada, quais as raças que estão sendo mais utilizadas em cada região, né? E aquele chavão que eu falei para vocês aqui antes, que é extremamente importante, onde tem vaca inseminada, tem que ter nutrição animal, tem que ter saúde animal, tem que ter protocolo, tem que ter bons profissionais, zootecnistas, agrônomos, veterinários, ajudando nesse manejo da fazenda, né? Então, com isso, a gente começou a ampliar cada vez mais esse quadro de associados. A gente saiu apenas das centrais de inseminação, né? Começamos a agregar as associações de raça, porque as associações de raça tinham interesse de entender como estava a participação delas no mercado, né? A partir daí começaram a vir também algumas empresas de nutrição animal, algumas empresas de saúde animal, de medicamentos, algumas empresas de protocolos, algumas empresas de equipamentos relacionados com a área de inseminação, equipamentos relacionados aí à pecuária, né? Então, hoje nós temos um pool de associados, de 41 associados, e a gente veio evoluindo essa representatividade setorial. Você, dentro do que você está falando, você classificaria, não só por ser diretor executivo da Asbia, mas você classificaria o advento da inseminação artificial lá atrás como um dos principais, ou se não o principal
grande salto de melhoramento genético, de mudança de patamar da pecuária, principalmente de corte, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Emanuel, Acho que é uma ferramenta que mudou, né? para Foi uma vocês. tecnologia que, pum, fez a... Inclusive, eu vou disponibilizar alguns gráficos para a gente colocar para Sim. exemplificar isso. Sim. Em 1984, eram 1,5 milhão de doses vendidas. Tá? Em 2023, entre doses para o mercado interno, exportação e prestação de serviço para a utilização de genética, a gente praticamente fechou 26 milhões de doses. Caraca. Tá? É muita E coisa. essa evolução, ela veio exponencialmente de 2017, 18 para 21, 22. Um crescimento de 110%. Esse crescimento, se a gente colocar nos últimos 4 anos, são quase 9 milhões de doses, só nos últimos 4 anos. Entendeu? Então a gente tem aí, principalmente por conta da IATF, um incremento exponencial do volume de doses utilizadas. Inclusive, Dr. Pietro Baruzelli tem feito um acompanhamento anual. A partir do momento que a gente solta os números da Asbia, ele pega os números de protocolos comercializados, né, e a gente tem uma correlação positiva aí, salvo engano, do último ano de 94%. Né? Então, a gente tem a certeza de que a tecnologia da IATF veio somar nesse grande volume. Você imagina que a gente batia lá 10 anos atrás 11% de matrizes inseminadas. Hoje a gente está no patamar de 21, 22. Dobrou quase. O leite continua ali no 12, 13% de matrizes inseminadas, mas o corte saiu do 12 para 26 em 2021, por exemplo. São números realmente impressionantes, mas ao mesmo tempo que você fala isso, acabou que eu já engatou na minha outra pergunta. Mas 22% você falou? É um mar aberto, né? É muito pouco. É um mar aberto, né? É isso que eu ia falar. É uma notícia boa de crescimento, mas ao mesmo tempo em cada 10 tem outros 8. É aquela história do vendedor de sapato de Franca, né? Uhum. Manda mais uma carga que é que ninguém usa sapato, né? É a visão do cara. Exatamente. O outro fala assim, vamos desistir desse mercado aqui porque aqui ninguém usa sapato. Uhum. Então nós temos 78% do mercado para crescer. Uhum. Então isso é um número, assim, vocês têm projeções gigantes, né? Porque se você só tem 20% Exatamente. que está usando... Não só da inseminação, mas vamos pensar em touros melhoradores. A gente não tem metade do mercado abastecido por inseminação mais touros melhoradores, não chega a metade do mercado. A gente ainda está muito no boi de boiada, né? Exatamente. E é isso que a gente precisa. Um dos pontos que a Asbia ajuda é exatamente isso. Trazer conteúdo, trazer a importância da utilização desse melhoramento genético. Né? Não só das matrizes, dos touros, mas através da inseminação, que é o grande democratizador dessa genética. Não adianta a gente ter os projetos de melhoramento, ter aqui na pista os grandes campeões, se a gente não tiver como levar, principalmente para o pequeno e para o médio produtor, né, essa qualidade genética. E a inseminação artificial é o grande veículo eu repito, de democratização dessa genética. Sem dúvida. E para você que está dentro da Asbia, tem acesso a todos esses dados e informações, o que você classificaria para a gente assim como gargalos, como desafios realmente da gente conseguir se superar, da gente conseguir aumentar esse número? Emanuel, o desafio é mais estrutural, o desafio é mais de mentalidade, o desafio... Para você, onde é que estão os principais desafios? Emanuel, é um conjunto, né? Não tem um ponto específico. Mas o que a gente observa é que a pecuária está cada vez mais profissional. Se o pecuarista não for um empresário e tratar a fazenda dele como uma empresa, né, e tiver as anotações de custo, de produção, né, a partir do momento que a gente falava muito isso lá na época de JBS Bertin, né, que hora que eu tenho que travar o boi? A hora que o seu lucro atinge a sua meta. Não é ficar esperando chegar aquele momento da mosca voando, né? Que é utilizado aí de maneira geral para o pessoal da Bolsa. Então não é esperar acertar a mosca voando. Né? Então é extremamente importante que o pecuarista conheça o seu custo de produção, né? Para exatamente trazer essa lucratividade. E a partir desse momento que o cara
tem consciência e tem os custos, não é mais na ponta do lápis, é no Excel pelo menos, né? Ele enxerga que o melhoramento genético e a inseminação artificial é um dos menores custos dentro dos insumos que ele utiliza todo ano. É menos de 2% do valor e é o único insumo que deixa efeito remanescente, porque o melhoramento genético vai te trazendo as novas gerações melhores que as anteriores o tempo inteiro. Aham. Né? Então, ele é um dos menores custos e é o que mais deixa efeito remanescente na fazenda. Então, a conscientização desses profissionais da pecuária, ela tem sido absoluta. O que precisa é a gente cada vez mais mostrar que para o pequeno, para o médio produtor, que não são tecnologias apenas para esses grandes produtores, que você tem acesso fácil e barato hoje em qualquer propriedade. Basta ter uma estrutura mínima de tronco, né, de brete, etc., que você consegue fazer, né, o protocolo. Esses dias eu estava fazendo um bate-papo lá com o Robson Quirino, Sim, Aham. lá no Zebu para o Mundo, sim. e a gente teve a ação de um ouvinte ao vivo. O cara tinha 15 vacas, fez protocolo, nasceram os bezerros, ele já vendeu o bezerro dele quase que o dobro do preço do ano anterior e Legal. estava aumentando o número de 15 vacas. Aham. Então, esse é o exemplo de que qualquer um pode fazer, né? E como é que, só para entender direitinho, como é que você faz essa comunicação, por exemplo, com esse pequeno produtor que tem 15 cabeças de vaca? Você falou que tem relatórios, vocês produzem relatórios. Que os dados que você passa nesses relatórios, como é que ele chega nisso aí, como é que você tem essa conversa com essa... Não é o cara que super entende lá em cima, não é o cara que já tá dentro do mercado, é o cara que talvez está com, coitado, na fazenda dele, 15 cabeças de vaca, só que fala, não, eu quero entender mais sobre isso. Os nossos relatórios, Ah. nós temos um termo de confidencialidade que nós da Asbia, eu, Ah. Cris e a equipe da Asbia, não tem acesso aos números. Entendi. As empresas passam direto para o nosso parceiro, que é o CPEA. Uhum. Desde 2016, final de 2016, assinamos um contrato de confidencialidade, eles que rodam todos os nossos dados. Tá. Então, todas as empresas de inseminação passam para eles as quantidades de doses vendidas por raça, por estado e por município. Entendi. E eles vão fazer toda a captação desses dados, tabulação desses dados, cruzamento desses dados entre as empresas, algumas vendem para outras, algumas prestam serviço para outras, etc. Entendi. E a partir daí a gente faz o relatório de mercado. Quem Aham. tem acesso a esse relatório de mercado? Completo, os associados às BIA, assim como a BCZ, Sim. né, que é um associado às BIA. Sim, a diretoria, o Gabriel, usa muito os relatórios de vocês Exatamente. nas apresentações do próprio PMGZ, nas apresentações de melhoramento genético, mostra quanto que está sendo inseminado, quais os municípios, todos esses dados vêm de vocês. Exatamente. Porque é o que você falou, a inseminação, onde está acontecendo a inseminação, está acontecendo o melhoramento genético. Então acaba que segue o melhoramento genético. Então se inseminou, se for inseminado uma vaca PO, você vai nascer um bezerro PO, você vai ter que registrar ali, consequentemente vai aumentar o registro, enfim, é tudo interligado, né? E essa função, Pedro, voltando no assunto, como é que esse cara lá da fazenda começa a entender que é necessário, é através das equipes de venda, através das equipes dos programas de melhoramento, assim como PMGZ, Tá. através de Zebucasts, né? Que a pessoa começa a assistir, entender, eu vou procurar um profissional. Então, essa conscientização, né, é uma tarefa, é um dever de casa nosso. Trabalho de Né? formiguinha, né? Exatamente. E você tocou num ponto aí na resposta. Como é que tá? Não precisa ter de cabeça, mas enfim, só um geral pra gente. Como é que tá essa questão das raças? Do zebuíno, do taurino, do europeu, do corte, do leite? O que que tá mais, menos? Como é que tá essa evolução? Nós temos aí, nos últimos 4 anos, desde esse pico, né, de 2018 para cá, nós temos aí o corte vendendo acima de 16 milhões de doses no mercado interno. Tá. O leite vendendo acima de 5 milhões e meio de doses. Tá. E a exportação acima de 800 mil doses. Então a gente nota que não só o volume cresceu exponencialmente, mas ele manteve num patamar altíssimo. Nós mudamos de patamar nos últimos 4 anos. Uhum. Né?
E a gente dentro, por exemplo, dos 800 mil doses, e aí falando Sim. especificamente de raças e zebuínos, né? Mais de 800 mil doses no mercado, porque a gente está trabalhando bem. É Aham. exportação. É. 90%, 92%, 93% dessas doses são de zebuínos ou de raças que têm sangue de zebuíno, raças sintéticas. Legal. Porque a genética brasileira é hoje extremamente reconhecida, assim como a genética, toda a segurança sanitária, né, que o Ministério da Agricultura tem um pulso firme e nos ajuda a manter todos esses protocolos, né, de exportação, de importação e etc. Então a gente tem aí uma segurança sanitária e isso está cada vez mais visível nos países com os quais a gente tem relação comercial. Legal. Dentro desse mercado também, eu acho que é um ponto interessante você comentar, que é o pessoal fala das PS, né? Que é a prestação de serviço. O Uhum. cara manda o seu touro para a central, coleta, que é chamada coleta própria, ele coleta para ele, para Isso. uso e tal. Vocês também têm acesso a esses dados também Esses dados estão computados dentro das 26 milhões de doses da PS. da PS. Você tem observado um aumento nesse sentido? Como é que tá a PS? Está crescendo, está diminuindo? Nesses primeiros aliás, eu vou voltar um pouquinho na história aqui. 2017, quando o CPEA começou, Uhum, a gente tinha um relatório semestral. sei. Depois esse relatório passou a ser trimestral. E esse ano nós estamos com um desafio e já estamos cumprindo aí o 4º mês Uhum. de relatório mensal. Ó. Então eu tenho aqui dados do primeiro trimestre, que seria o usual, mas eu já tenho um dado do primeiro quadrimestre, Aham. juntando abril, que foi maravilhoso, uma Tá. recuperação de mercado extraordinária, com os Legal. dados de abril, né? Então, isso nos traz aí essa segurança de correção do mercado, né? Correção das empresas, para que eles têm que dedicar mais ou menos, apostar mais ou menos, reformular toda a sua estratégia. Nós temos grandes empresas de prestação de serviço, sendo mais específico a tua pergunta, né? Temos grandes empresas que são especialistas Em PS. em PS. Né? Ah. E essas empresas fazem PS não só para os criadores, mas também para outras empresas. Algumas empresas só têm a parte comercial. Uhum. Né? E o que acontece? Eu vou pedir permissão para o pessoal do CPEA e nós vamos mostrar um dado aqui, um slide de ciclo Sim. pecuário, Tá. né? E que a gente mostra, no momento de alta do preço de bezerro, diminui o abate de vaca, Aham. fêmeas. Aham. Né? No momento de baixa de preço de bezerro, aumenta o abate fêmeas. Então esse ciclo ele dura de 6 a 7 anos, isso é conhecido do mercado. Uhum. Né? E a gente está passando nesse momento pelo período de início subida. de fim da parte da barrigada, vamos dizer assim. Aham. Nós estamos começando a Chegando subir chegando no meio do ciclo. chegando no final da matança das fêmeas. Exatamente, Uhum. exatamente. Né? Então, respondendo a sua pergunta, com esse abate de fêmeas, né, e o preço do bezerro mais baixo, os PS diminuíram um pouco, mas a gente está vendo o mercado retornando. Por exemplo, o que eu disse, o resultado do mês de abril foi extraordinário. Nós tivemos os 3 primeiros meses abaixo do ano passado. Abril, o resultado foi tão grande que reagiu, compensou. Aham. Entendeu? É muito importante que você falou também desses dados, por exemplo, das empresas, como você falou, de ração, as associações, as empresas ligadas à cadeia da pecuária, saber essa informação. Por exemplo, no sul do Piauí aumentou em 30% a inseminação, quer dizer que daqui 9 meses vai nascer mais tantos bezerros lá, vai precisar de nutrição, vai precisar do sal, a exposição lá provavelmente vai ser melhor, vai ter uma venda maior de touro, enfim, é o cara antecipar o mercado dele, Exatamente. antecipar para onde é que está indo, né? Exatamente. E uma coisa interessante que começou a acontecer agora, as empresas, os frigoríficos, começaram a nos procurar também para ter esse relatório. Aonde tem vaca inseminada de europeu, aonde tem vaca inseminada de Nelore, aonde que eu vou ter mais boi China, aonde que eu vou ter mais boi para o mercado Você interno. mapeia. Exatamente, exatamente. Entendeu? Por quê? Voltando lá naquela história de 5 anos para cá, o que aconteceu para essa explosão,
né, além do advento da IATF, nós tivemos um consumo desse boi China aumentando aí de 2017 para cá, que é 60% da exportação nossa hoje. Aham. Né? E o que o mercado da China exige? Uma carcaça pesada, com gordura uniforme, até 30 meses. Tá. Quem que dá isso? O boi Nelore. Aham. A genética Nelore. Zebuíno, de uma maneira geral, mas Sim. 80% é Nelore. Nelore. Né? Então, esse mercado nos fez apertar acelerar o nosso processo. Né? Então, a gente realmente vê um crescimento muito grande aí desse mercado, né? Das raças zebuínas. E com certeza, eu não sei de cabeça os números do PMGZ, mas eu tenho certeza que acompanham esses últimos 4, 5 anos aí, esse crescimento exponencial. Não, sim, vem crescendo e muito. Te fazer uma provocação agora. A Se eu gente- se eu não souber responder, eu pego a gaita. Não, você vai saber responder sim. É uma provocação no sentido de que, assim, a gente recebeu algumas pessoas aqui, a gente tem contato com muitos criadores, e a gente escuta de vários cris, por exemplo, não, inseminação já é coisa do passado, agora é transferência de embrião, aí o embrião vai tomar conta, né? A gente já ouviu Aham. isso aqui várias vezes. Como é que vocês da Asbia veem isso, né? Eu quero que cresça cada vez mais. É assim que a gente pensa, porque é Aham. melhoramento genético sendo disseminado. Uhum. Agora, os volumes, nós iniciamos o ano passado o primeiro relatório de embriões. Segundo a SBTE, a gente tem aí, pelo cálculo que eles fazem, baseado em número de paletas vendidas, um mercado em torno de 1 milhão mais ou menos de embriões. Tá? O relatório Asbia, porque várias empresas que estão na inseminação artificial também têm equipes de embrião. Sim. Então, o relatório Asbia 2022 conseguiu trazer, se realmente é 1 milhão de embriões comercializados, a gente conseguiu trazer no primeiro relatório 54% do mercado já, dividido por raça e etc. Legal. Né? Agora nós estamos buscando as empresas pequenas para se associarem e contribuírem com esses dados. A nossa ideia é crescer o índice embriões cada vez mais Dentro da própria dentro Asbia da também. própria Asbia. Legal. Então Legal. nós somos totalmente partidários e a gente acredita que sim, tem a sua grande função dentro do melhoramento. E são tecnologias Só que complementares. 1 milhão de embriões é bem diferente de 26 milhões de doses Sim, bem diferente. comercializadas. Né? Então, a capilaridade, nesse momento, é através da inseminação. Não, sem dúvida. E quando a gente vê um número desse de 22%, 21% de vacas inseminadas, então você vê que É o que eu 26 disse. milhões tá Tá só muito- no começo. É. Tá só no começo. E assim, eu entendo quando a pessoa fala isso do embrião, isso é para quem já tá num certo nível. Quem já tá numa estrutura de leilão, de estrutura de manejo, enfim, na elite do elite, ele já tá tranquilo no embrião. Nós fizemos essa brincadeira lá no nosso primeiro evento lá na época da pandemia, Sim. né? Lá no Fred, no shopping. Para quem está usando o vô do bife, Uhum. melhoramento genético, beleza. Aham. Embriões, beleza. FIV, beleza. Mas para quem está lá na ponta, às vezes não é a realidade. Né? Verdade. Aí tem que usar Não. touro, tem que usar inseminação, Não, touro nosso- melhorador. O Brasil é gigantesco e a gente acaba usando o nosso entorno como se fosse a realidade, mas a realidade é muito grande. A gente tem um certo conhecimento, principalmente de Nordeste, meu Deus. Isso aí que você falou de 15 vacas lá é uma realidade normal, mais do que normal, Uhum. entendeu? Pouquinho gado, uma estrutura mais difícil, Enxutinha. o veterinário vai inseminar lá numa situação complicada, não tem É. brete, não tem balança, não tem... Então, assim, isso é a realidade lá. Aquela história de fechar a porteira no canto do curral, né? Isso. Pra disseminar, amarrar a porteira. É isso aí. Então, assim, são um Brasil gigantesco e que ainda tem muita para melhorar essa parte de estrutura, né? E o mais gostoso disso tudo, aí puxando um pouquinho da história toda, né? Da carne, do evento e etc., é a gente cada vez mais mostrar para o mundo que com o melhoramento genético, com esse crescimento que a gente tem tido na inseminação artificial, na utilização desse melhoramento, nós somos a nação
capaz de produzir alimento de maneira sustentável, né, para alimentar o mundo. Verdade. Muito importante isso. Então isso vem de encontro com tudo que a gente tem falado nos nossos eventos de uma maneira geral, não só eventos da BCZ, Expo Zebu, nós tivemos um bate-papo aqui, um Zebu na Brasa diferente esse ano, né? Sim. Você lembra que a gente comentou a importância de cada corte na pista de julgamento com os jurados e a gente estava degustando aquele corte lá em cima na arquibancada. Isso é muito legal. Né? Então, criar realmente a conexão, né, e a importância dessa genética na qualidade final da carne e chamar a atenção dessa molecada que está aí, que a carne não vem do açougue e o leite não vem da caixinha. Aham. A gente tem que trabalhar pesado aqui e suar todo dia para que isso aconteça. Né? Isso. E a gente tem que trazer essa informação para as crianças. É o que a gente sempre acaba entrando nesse assunto aqui no ZebuCast, de conseguir furar essa barreira do recinto de avaliação aqui, né? Da pista de julgamento. O que acontecer aqui, refletir na cadeia produtiva toda e que principal, que a população, de maneira geral, entenda esse trabalho, entenda a importância disso aqui, né? Vê como um aliado, não como um grupinho seleto que tem um hobby. Não, é segurança alimentar. Inclusive hoje, na reunião da diretoria, o Gabriel estava tocando nesse assunto, da COP30, né, que vai acontecer e que a BCZ foi chamada para falar de pecuária, para falar de carne, para falar desse assunto. Então é muito importante se tocar em segurança alimentar, mostrando esse trabalho dos produtores, né, dos criadores. Um trabalho, como você falou, sustentável, né? Exatamente, exatamente. E mediante isso, o que os frigoríficos querem, né, de nós produtores, de nós melhoristas, de nós técnicos, eles querem cada vez mais que a gente conte essa história de sustentabilidade, porque isso é uma bandeira que ajuda eles a comercializar nosso produto lá fora. É um marketing positivo. Exatamente. É realidade e marketing positivo ao mesmo tempo. Então nós temos aí mais um ponto importante para a gente estar sempre tocando aí nas nossas lives, nos nossos ZebuCasts. Ô Cris, vamos entrar nesse assunto. Você deu exemplo lá do evento que aconteceu lá na Diamantina durante a Expo Zebu. Eu estava olhando aqui e está aqui no seu resumo. Trabalha com comunicação e network, conhecimento da cadeia da carne, conhecimento das técnicas de churrasco, música e poesia. Explica pra gente como é que foi esse evento lá na Diamantina durante a pandemia, o porquê desse evento, e você, nos bastidores aqui, falou pra gente que você hoje trabalha com esse formato, você faz esse formato. Como é que foi misturar música, carne, melhoramento genético, tudo numa coisa só? Num evento, né? Foi bem interessante, porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa, que eu fui sócio de uma steakhouse aqui em Uberaba, da Crafters, né? E nesse momento, a gente começou a estudar um pouco de marketing de experiências. E dentro do conceito de servir bem o cliente, do cliente estar satisfeito, aquela história que a gente comentou, né? O caminho do sabor é um caminho sem retorno, né? A hora que você começa a experimentar a carne melhor, você não quer voltar naquela carninha que você comia antes. E assim é o vinho, assim é o café, né, Pedro? Você citou aqui. Minha sogra, para quem a minha noiva sempre assiste, eu sempre conto isso, da minha sogra que Agora... me apresentou um cafezinho melhor, agora eu não consigo voltar atrás. Então, essa experiência, ela vem... Comigo foi assim no vinho. Eu não entendia nada de vinho, bebia qualquer um, aí os amigos começam, não, rapaz, aí você já eu nem quero aprender o que é vinho bom. Aí você vai percebendo, não, então prova esse. Aí já era, você não volta mais. Não volta. Então, a partir dessa experiência degustativa, vamos dizer assim, da carne, que eu tive essa experiência lá com a Crafters, eu falei, puxa vida, tem muita gente boa que sabe fazer uma carne boa, bons churrasqueiros e etc. Eu aprendi todas as técnicas. Tá. Mas eu conheço a história da carne antes da grelha. Eu conheço da genética lá atrás. Eu falei, eu preciso contar isso. Aí a gente começou a servir uma carne boa e contar a história da carne antes da grelha. Aí veio uma outra ideia, num momento de pandemia, com o Fred, com o Emanuel lá no shopping. Falou, a gente precisa gerar entretenimento. Não adianta só a gente mostrar a qualidade genética e você comentar
a importância daquela genética para a qualidade da carne. A gente precisa gerar interação com o público para que o público permaneça nos assistindo, né? E aí foi que a gente levou isso para a churrasqueira, meio que um workshop, dando dicas ali, como que acende a churrasqueira, qual o ponto de brasa, para steak, para assado mais longo, e o porquê disso, quantidade de colágeno na carne, enfim. É uma infinidade de o pontos. Conteúdo, né? Hoje é tão... Conteúdo, exatamente. Uhum. Então a gente começou a contar um pouco disso ali na churrasqueira, brincava que a gente ia arrancar aquela picanha do animal ali, ia levar para a churrasqueira e tal, e a gente adicionou a música, que a música faz parte da minha vida há muitos anos. Eu sou gaitista e de 2019 para cá compositor, e eu acho que a música nos traz um benefício, assim como o esporte. A música cria uma união tão grande entre os presentes. Sim. Que você começa a fazer comunicação da sua marca de uma maneira indireta, né? É quase que sensorial, vamos dizer assim. Né? Você está ali com a música boa, ambiente bom, e falando do seu produto, da sua genética e etc. Então, isso cria um ambiente, e hoje, presencialmente, as pessoas estão participando de um churrasco de uma maneira... O Roberto Barcelos fala muito isso, né? O Robertão fala assim, ninguém faz churrasco para inimigo, né? Todo mundo faz churrasco para amigo e para convidados que você quer se divertir ali, trocar ideia e etc. Então, o churrasco é um evento, é uma comemoração. Se você tem uma comemoração, uma conexão comercial com a sua marca de uma maneira que não seja impositiva, de uma maneira tranquila, leve. Através de uma música leve, exatamente, né, com conteúdo, você está com tudo na mão. Eu falei, puxa vida, esse é o padrão de evento que eu preciso. Aí você imagina, Pedrão, aí tava o Tavinho comentando. Nossa Senhora. Tavinho e Cris comentando. Aí ia pra churrasqueira, voltava, mostrava a bezerra. Aí eu levava o Tavinho pra experimentar, cara. O Tavinho faz ou o Tavinho só experimenta? Os dois. Os dois, é bom. Do meio pro fim ele ficou só na churrasqueira. Entendi. O combinado era pra ele comentar. Mas do meio pro fim ele tava beirando muito a churrasqueira. Mas é isso, essa união. E aí mostrava, aí falava, olha, a importância de ter um maior rendimento de carcaça, falava de PMGZ, olha, a avaliação dela nesse ponto, nesse animal é melhor para isso, é melhor para, enfim, acabamento e tal. Ele mostrava no bife, enfim, eu acho que foi um dos eventos, assim, realmente que a gente conseguiu. E ali foi a semente pro evento que eu tenho hoje, que é presencial, que reúne todos esses pontos. Reúne aí o conhecimento, reúne a interação das pessoas, o networking, reúne a qualidade da carne, a entrega dessa qualidade. Sim. E eu adicionei um ponto muito legal. Eu fiz um curso há uns 5 anos, 6 anos atrás, de formação de líderes, através da programação neurolinguística, PNL. E eu tive uma experiência sensorial maravilhosa. Em um determinado momento, eles vendaram a gente e você tinha um guia. Você tinha que confiar nesse guia e sair andando pela grama, pelo pasto e etc. Esse guia, você estava vendado. Né? E ali vinha mensagens sobre a PNL, cheiros, né? E você ia captando aquilo de uma maneira assim extraordinária, porque você estava sem a visão, os outros sentidos ficam extremamente aguçados. Né? E a gente começou a aplicar isso também nos nossos eventos. Quando são eventos menores, por exemplo, tem 4 anos que eu vou para a Bolívia, tenho ido 8 a 10 vezes por ano na Bolívia para fazer evento. Caramba! Quase uma vez por mês. Legal. E a gente fez um evento lá para a Totalpack, que a Totalpack é uma empresa na Bolívia que é líder de mercado em nutrição animal, saúde animal, eles têm produtos brete, cerca elétrica e etc. Então ela é líder de mercado lá e nos convidou para fazer alguns eventos lá. E nós fizemos com eles lá uma experiência sensorial de 8 minutos, no qual a gente relatou a missão, visão e valores da empresa num conteúdo totalmente despretensioso, de uma maneira intrínseca. A gente colocou missão, visão e valores da empresa e mostrando para os pecuaristas e principalmente para a imprensa que estava lá, que a Totalpack acompanha o pecuarista em todas as etapas da produção, assistindo tecnicamente. Então,
Nós estávamos com todos vendados lá, a gente começou com o barulho do trator, aí depois a gente falou, ó, agora nós vamos pedir a bênção da Mãe Natureza com a chuva, aí veio o barulho de chuva e a gente passou nebulizando água no pessoal, o capim cresce, aí nós soltamos essência de capim cortado, enfim, foi desse jeito e falando sobre a empresa, sobre o apoio que a Totalpack dá em cada momento e etc. E nós terminamos dizendo que agora é hora da gente comemorar a vida e fazer o que a gente foi programado e licenciado, que é atender e alimentar o mundo. Vocês podem tirar a venda, aí tinham 4 costelões assim na frente do pessoal, o almoço está servido. A gente passou antes de tirar a venda, a gente passou com uma brasa fazendo fumaça, o cheiro das costelas entrando, enfim. Legal e a gente demais. adicionou isso como um fator de surpresa para o pessoal presente. Então, a cada momento a gente está inventando, eu tenho um parceiro que é especialista em PNL, cada momento a gente, nos nossos eventos, estamos inventando uma história diferente aí para gerar impacto e gerar essa conexão profunda da marca com o cliente, né? Legal. Só quero saber, curiosidade mesmo, que a gente sabe que a gente sabe, leu aqui seu curso, você é zootecnista. E a gente está vendo seu amor pela carne também que você tem. O que veio primeiro? A gente vê também na sua carreira, você vai para o melhoramento genético, que também é muito ligado à carne, a tudo. O que veio primeiro? Foi lá de trás o Cris, que aprendeu a fazer um churrasco talvez com a avó, ou se foi o Cris que estava na fazenda ali, gostava de gado e aprendeu a fazer um churrasco. De onde que veio esse amor? Como é que foi essa relação? Essa né? relação. Começou da infância com a fazenda, É. antes do churrasco. Sempre gostei de carne, meu pai gostava de fazer churrasco e tal, Aham. mas não era algo que me chamava, despertava tanto a atenção. Eu gostava de comer, era o loirinho gordinho da galera. Então, mas a história de vir para fazenda, para vocês terem ideia, a minha família é de pecuarista daqui, né? A família Adriano. Tá. E a gente tinha uma fazenda aqui perto e meu pai era engenheiro em Brasília. A gente morava em Brasília. Eu com 10, 11 anos de idade, eu saía de Brasília com uma autorização de viagem que era entregue para o motorista da Real Expresso. Eu descia na rodoviária aqui, pegava um táxi de um cara conhecido, parava na porta da casa da minha avó. Eu sabia que ali o leiteiro do vizinho, Luiz Evandro Aguiar, não sei se vocês lembram do Luiz Evandro, finado Luiz Evandro, era vizinho de fazenda. O leiteiro que atendia o Luiz Evandro passava ali, me pegava, eu ia na carroceria até a fazenda do Luiz Evandro, chegava lá, pegava um cavalo emprestado e ia passar férias de julho na fazenda sozinho. A fazenda não tinha nem água encanada, não tinha luz, não tinha nada. E era a minha diversão. Então essa história começou a paixão pela roça. Pela roça. E depois a gente veio acompanhando, e aí a zootecnia já era decisão profissional minha desde moleque. Não, eu vou fazer zootecnia ou veterinária, né? Aí depois que a gente conheceu um pouquinho melhor do que é um e outro, a gente optou pela zootecnia. E aí na faculdade, essa história da zebuinocultura, Dr. Noel, né, com todo o conhecimento que ele tinha, nos despertou principalmente para o melhoramento genético das raças de corte, e principalmente do zebu. Então, na faculdade veio essa história do melhoramento genético. E aí o churrasco veio das festas, né? Época de faculdade, fazendo festa, cada vez mais o Cris fazia o churrasco mais gostoso. E aí com o tempo, veio essa profissionalização. Foi se interessando. E na época que a gente abriu o Crafters, eu passei 2 anos antes de abrir, passei 2 anos estudando, andando em todos os grandes festivais de churrasco do Brasil, Churrascada, Bárbaros, todos esses famosos aí, a gente andou como voluntário. Acordava 4 horas da manhã, ia lá acender fogo para os chefes, a hora que o chefe chegava, estava tudo prontinho. E hoje está muito disseminado, né? Você vê no YouTube, tem o Betão Bom Bife, que tá, o Debete, que está em São Paulo também estourado. Quando você começou, eu acho que não tinha YouTube igual tem hoje, que você digita qualquer corte de carne, você vê ali, ele te explica do jeito que faz, tudo, qualquer churrasqueira. Você foi na marra ali, começou a aprender, aí falou que aprendeu na festa. Então você começou a aprender ali na churrasqueirinha, carvão, meio dos amigos ali em volta, colchão duro. Os petinhos. Começamos ali. Não tinha isso, então essa criação de conteúdo que tem hoje também, você
você entrou nesse mercado também junto com eu acho que esses grandes nomes. Eu, durante um determinado momento, principalmente ali naquele momento da pandemia, Uhum. que estava todo mundo meio parado, eu comecei a criar um pouco mais conteúdo Tá. no meu canal do YouTube, etc. Mas, assim como a gente estava conversando aqui antes, isso Aham. você precisa ter uma dedicação Muito. muito forte. Muito. Você tem que ser profissional disso. É. E eu não tinha tempo de ser profissional, de Aham. criar conteúdo no YouTube. Ou você Então, dedica hoje- para aquilo ali, né? Ou É, exatamente. Uhum. Então hoje o meu canal do YouTube, ele funciona muito mais como portfólio Entendi. dos eventos que a gente faz, né, das entrevistas. sim. Inclusive o Zebucast, eu peço autorização para baixar e Claro. publicar ele lá no canal, Lógico. né? Porque ele funciona muito mais como não é algo para monetizar, mas algo Aham. para realmente informar. Legal. Deixar ali o que você faz, né? Exatamente. Deixar uma vitrine ali do seu trabalho. Mas isso dá muito trabalho. A gente pensa que não. Nossa. A gente acaba... Eu tinha essa impressão. É blogueiro. É É. não sei o quê. É fulano. É. Rapaz, Criar um é uma coisa, né? Agora cria Vai. 100. vai fazer um podcast, vai fazer um vídeo, vai produzir uma coisa de qualidade, lógico. Se você Aham. quiser fazer de qualquer... Agora, vai fazer uma coisa de qualidade. E a música? De onde é que veio a veia musical? É da família? Você é o único? Onde é que foi a música? Você falou que veio de Brasília também, né? Brasília é muito forte música Muito, lá, né? Ainda muito. mais o rock, nessa É. época do rock. A música vem de família. A minha avó paterna era professora de piano. Uhum. Meu pai gostava muito de música. Meu pai era era um músico frustrado. Ele não sabia quase nada de violão, cantava razoavelmente bem, mas era um poeta de mão cheia. Tá. Né? E desde pequeno, meu pai chegava da IBTU lá, que era a empresa que ele trabalhava em Brasília, às vezes ia tomar um esquinho final de tarde ali, uma cervejinha, botava meia luz, botava um jazz ali, um blues para escutar, e foi ali que eu comecei a história do jazz, do blues, da música. Minha mãe, final de semana, ia fazer faxina em casa, ela botava uma Beth Carvalho, uma Clara Nunes, que é veia do samba, né? Uhum. E aí minha influência musical veio nesse sentido, né? De bossa nova, samba, jazz, blues, um pouco de rock dos anos 60, 70 ali. E aí você matou a pau a hora que você falou de Brasília, né? A hora que a gente estava ali com 10, 12 anos de idade, começaram a surgir as bandinhas de garagem, Aham. que é típico de Brasília, né? Típico. Cidade do rock de garagem. Aham. E a banda que era da minha escola era o Conexão Brasília, que é o núcleo de formação do Nat Roots. Legal. Legal. Eu tive semana passada em Brasília, na semana Que tá retrasada. Na turnê de encerramento deles Exatamente. esse ano, né? Uhum. Então, o núcleo começou ali na escola, no Rosário, que no recreio, tocava no recreio, não sei o quê. Aí eu mudei para Uberaba com 17 e trouxe essa história da música para cá. E comecei a tocar em bandas aqui, eu comecei a fazer violão, comecei a estudar um pouco de gaita. Aliás, gaita foi igual churrasco. Aham. Não tinha YouTube na época, foi na marra Foi. também. Hoje você tem aula de gaita, de violão para todo lado, né? Violão era na revistinha que você Aham, comprava na comprava na banca. banca. Cifra Clube. Eu aprendi a tocar violão na revistinha, eu comprava na banca também. Daí fui fazer aula, não gostei de aula. E eu vou também, vou contar um negócio. Eu comprei uma gaita, eu fui pesquisei como é que era gaita em dó, comprei a gaita em dó, tudo pra aprender. Aí comprei na pandemia, guardei na minha gaveta. Esses dias eu achei lá em casa, já era 10 e pouco da noite. Falei, nossa, vou tocar a gaita. E tava minha noiva comigo. Tadinha, ela fingiu que tava bom, Tadinha mas eu acho que mesmo. ela queria me matar, porque eu fiquei até 1h da manhã, só porque a gaita é muito mais difícil que a paella, porque são vários buraquinhos, né? Você sopra em vários buraquinhos. E você não sopra vários ao mesmo tempo. Puxa você ela aí pra nós. Aí, ó, Vou mostrar pronto, aqui, ó. pronto. Quando eu falo que a faca e as gaitas andam juntas, é isso aqui, ó. Não, traz. Esse aqui é o kit de sobrevivência. Põe na mesa e já faz alguma coisa aí pra nós, pro povo ver. E da próxima vez, Pedro, é o seguinte. Ele Aqui, trouxe ó, a o que ele gaita tá falando é isso aqui, ó. e trouxe a faca. Agora, São vários buraquinhos, né? E cada buraquinho desse, você soprando é um som, aspirando é outro som. Isso. E você tem que aprender a soprar um por um. É a primeira aula lá que eu fui ver no YouTube. A primeira aula, quando você sopra, você não polui o outro. Você sopra um por um. Você tá doido? Rapaz,
parece fácil. É Aí sua boca faz assim, ó, aquilo sopra 20 buraquinhos ao mesmo tempo. E vou te falar, ela foi boazinha demais de não falar nada pra você. Porque meu pai, quando eu comecei a aprender gaita, Aham. a gente ia pra fazenda, ele me botava na carroceria da caminhonete porque não aguentava. Quando você A aprende, barulheira. você fica na repetição daquela mesma coisinha. Então é 2 horas com 4 notinhas, soprando e puxando, soprando e puxando. Pra quem faz é ótimo. Pra quem Qual foi tem- a primeira música que você começou a aprender? Suzana? Suzana. É, É isso mesmo. É isso mesmo. é meio comum isso. Aham. 3, 4, ele no meio que no 3, É. no 4 sobe um pouquinho pro 5. Cada buraquinho tem É. um número. Nesse papo eu tô fora. Mas aí, voltando na história da música, então eu comecei nessa época de Brasília, né, com as bandinhas de garagem, etc. Esse núcleo do Nat Roots, que chamava Conexão Brasília, foi extremamente importante, porque, pô, os caras tocavam com 12, 13 anos, já tocavam música própria, já Aham. compunham, né? E isso veio. Aí eu comecei com bandas aqui, sempre fazendo cover, né? Nunca tinha feito música própria, autoral. 2019, pós 100 anos de ABCZ ABCZ. aqui, depois daquele estresse danado, um dia fazendo a nossa Zebu na Zebu na- Brasa, aham. nossa churrascada, no outro dia o Guinness Book, vocês lembram disso? Lembro, aham. Eu saí daqui do Zebu Lembro. na Brasa, 11h30 da noite, 2 horas da manhã eu tava aqui acendendo o panelão. Caraca. Foi uma loucura. Caraca. 2, 3 noites virado e tal. Aí chegou domingo, eu fui dormir às 8 horas da noite, achei que eu ia dormir a noite inteira, né? Uhum. Capotar. 1 hora da manhã, a adrenalina ainda tava 1000, eu acordei e não tinha o que fazer. Aí eu falei, vou assistir um filme. Aí peguei no Netflix, estava passando um documentário do John Lennon com a Yoko Ono, quando ele saiu dos Beatles, chama Above Us, Only Sky. E aí eu achei legal demais, sempre gostei de Rolling Stones, de Beatles, né? Sempre gostei desse rock dos anos 70 aí. E achei legal demais a história. Fui dormir com essa história na cabeça. Sonhei que eu tava lá com o John Lennon, que eu compus uma música, acordei e escrevi a música. Aham. Essa foi a primeira música que eu compus. E depois disso, o John Lennon abriu o canal pra gente. Legal. Estamos a 1000 por hora. Legal. Tá doido. Faz que alguma história coisa boa. pra gente aí. Toca alguma coisa aí, Cris. Faz alguma coisa, porque a gente tem que ver isso ao vivo. E na próxima, ele trouxe a gaita, trouxe a faca. Na próxima, nós dois tem que trazer a A churrasqueira. churrasqueira é, e o pessoal da BCZ TV traz a carne. Traz a carne, ok. Então pronto. Combinado. Acho que Tá fica. combinado. Acho que fica. Essa é a brincadeira. Manuel. O minha sopradinha Tá, ali. Suzana? Deu Suzana? Acho que não é o mesmo instrumento, não. Acho que Eu acho que é outra acho que coisa. é outra coisa. O meu só faz um fom. Um negócio. Que beleza, que beleza. Mas Cris. assim, Parabéns, Cris. uma realização muito grande, no final das contas, né? De poder estar fazendo tudo que eu gosto ao mesmo tempo. Todas as minhas paixões, né? Que é a zootecnia, melhoramento genético, a atenção especial aí para a qualidade de carne e os Aham. fatores que influenciam nessa qualidade, eventos, Uhum. como assador, como músico, agora como compositor. Então, e eu sempre gostei de comunicar e conectar pessoas. Tá. E num evento desse, você tem uma super oportunidade de trazer um networking com os presentes, né? E todos se beneficiam, na verdade. Não é só a sua marca com o seu cliente. Na verdade, acontece uma troca de experiências ali muito grande, onde está todo mundo num momento muito aberto, muito confortável. Né? Então eu tenho me sentido muito realizado em fazer tudo isso. Né? Que bom. E nada melhor do que estar no ponto inicial da cadeia, né? Como executivo da Asbia, que é onde a gente vai conseguir, como eu disse, democratizar esse melhoramento genético para Sem dúvida. o criador. Então eu fico muito feliz. Para vocês terem ideia, o 2023 nós fechamos quase 82% dos municípios brasileiros utilizando inseminação. Legal. 4.549 municípios utilizaram o IA. Beleza, cara. Tá, Aí quando tá. você, Tá você tá na pulverizando churrasqueira, você olha pra cá e fala, olha, isso aqui eu tenho participação É. nisso aqui, ó. É, verdade. Verdade. lógico. Tá tudo interligado. E já vamos deixar aqui oficialmente marcada a parte 2. Aí nós vamos dar um jeito, isso aí é responsabilidade nossa. Nós vamos ter que dar um jeito de fazer um Zebucast Day, um Zebucast Experience, que a gente vai ter Pode. que
Já pensou nisso? Eu Perfeito. pensei nisso agora. Perfeito. Não, a ideia veio nossa, a gente tem outros diretores dentro da BCZ, tipo o Gustavo. Aí o Gustavo traz a carne. A gente tem que É. criar um Não, evento. vamos fazer uma experiência. Excelente. Ao vivo. Fazer Vamos um- fazer. Acho legal. Fazer um evento e carne, música e trazer a turma. Cris, obrigado pela presença. Foi muito bom o papo, muito legal. A gente conseguiu falar de tudo e vamos marcar a parte 2 pra gente falar mais de churrasco, falar mais de carne, falar de tudo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Espero que o pessoal de casa tenha gostado, né, Pedrão? Manuel, beleza de papo. O Cris também é um cara super aberto, super tranquilo aqui e muito vasto o assunto. Acho Verdade. que todo mundo quer escutar de churrasco, todo mundo quer escutar sobre melhoramento genético, sobre música. A gente entrou um pouco mais nos assuntos, mas acabou que a gente não consegue adentrar em todos. Mas então a gente tem que marcar a parte 2, que vai ser a Cris Churrasco, parte 3, Cris Música. Vamos fazer o Esse aqui foi o capítulo que deu origem à série. Piloto. O capítulo que deu origem à série. Por isso que eu falei do currículo, tá vendo? É isso que eu falei lá no início. Vamos pensar nisso mesmo, tô falando sério. O ZebuCast Experience. Vamos pensar nisso pra frente. Vamos fazer. Eu agradeço demais, uma honra estar aqui com vocês. E é sempre bom falar do que a gente gosta, né? Verdade. E são assuntos em comum aqui, da paixão de nós três e da paixão de quem está nos escutando aí, eu tenho certeza também. Então E o principal que você falou, além de quem já é apaixonado por pecuária, quem já é apaixonado por tudo isso que a gente falou, quem não é também. Às vezes um pequeno, quem está começando, quem quer aprender sobre o assunto, ver que é democrática a inseminação, que é a ferramenta de transformação genética. Então eu acho que passar essa informação é o mais importante, né? É isso aí, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, obrigado, em nome da Asbi, em nome do Cris Botelho.bife, em nome da Gaita, em nome do compositor. Obrigado pelo convite, muito obrigado. A gente que agradece você. Pessoal, é isso aí, mais um episódio especial do ZebuCast. A gente vai estar em todas as redes sociais, como sempre. Esse papo com o Cris vai estar inteiro no YouTube do ZebuCast, no YouTube da BCZ e no YouTube do Cris também. Então a gente conta com a audiência de vocês no Spotify. Baixa lá no Spotify, vai escutando esse papo, vai ter os cortes no Instagram, mas antes tem o brinde, né? Tem um brinde, todo convidado nosso tem que levar uma marca do ZebuCast para lembrar da gente daqui pra frente. Muito obrigado. E eu trouxe o brinde também, olha aqui, ó. 50 anos de Asbia, 50 anos de Asbia. Primeira vez que a gente ganhou eu também ponho. Porque essa aí você falou, primeira vez que a gente ganha, então, primeiro convidado que traz presente para nós. Você tirou 10, hein, Cris? Deixa eu ajeitar aqui. Agora, igual trocar a camiseta no fim do jogo de futebol, né? É isso aí. E a gente não falou de uma parte super importante, que é do prato à saúde. Legal. Colocando os pontos importantes da nutrição da carne na dieta do ser humano. Verdade. É outra história que a gente pode conversar. E isso a gente tem que desmistificar um monte de agenda que tem aí. Agora vem várias coisas saindo, que a carne faz mal para a saúde. Até a Netflix tem muito documentário sobre essa alimentação vegetariana, que tem... Aí vem, dissemina isso. Benefício da carne vermelha. Né? Exatamente. Inclusive, a gente tem o Alessandro Medeiros, que acabou virando um grande amigo meu, que é um ultra-atleta carnívoro. Eu não sei se vocês conhecem a história do Alessandro. Ele publicou um artigo junto com a Letícia Moreira, que é a nutricionista dele, na revista BCZ, umas 2 edições atrás. O Alessandro, ele é um ultra-atleta. Ultraman é o cara que corre, que nada 10 quilômetros no primeiro dia, 421 de bike no segundo e 84, 2 maratonas no terceiro dia, né? São 2 Ironmans. São 2 Ironmans. Nossa. E ele faz isso consumindo apenas carne. Ele não come nada de carboidrato. Engraçado, tem o Gui Malheiros também, é o melhor atleta de CrossFit do Brasil. Ele também, para fazer um preparativo para o Open de CrossFit, que é o campeonato máximo de CrossFit, comeu só carne também. Foi totalmente carne. Eu acho que vale a pena até a gente disponibilizar, tem um mini documentário do Medeiros com a equipe de médicos que acompanha os exames dele, a nutricionista e os resultados dele. A gente pode subir um link também. Legal, com certeza. Documentário Carnívoros aí. Porque a gente tem um monte de, como você citou, né? Um monte Eu acredito que tem como, a gente pede produtos no Netflix aí, falando mal e etc. E a gente tem gente que defende a nossa bandeira e a gente precisa valorizar muito isso. Eu vou pedir pro Júnior, e já vou pedir aqui meio ao vivo, mas acredito que ele consegue sim. Colocar na descrição do nosso vídeo, aqui da nosso papo, um link na descrição do vídeo.
esse link aí, quem quiser aprender um pouco mais, desmistificar, clica no link e vai direto para essa... Clica no link e come carne. É isso aí. Excelente. Pessoal, Moçada, tem Spotify seu? Já que a gente tá falando do nosso Spotify, tem Cris Botelho no Cris Spotify? Botelho e André Carneiro no Spotify, mas tem no YouTube, crisbotelho.bife, Instagram, crisbotelho.bife. Pronto. A gente divulga a Show nossa, de bola. divulga do Cris, excelente. asbia.org.br. Pronto. Também, pronto. Completo. pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência e esperamos vocês no próximo Zebucast. Não é isso, Pedrão? É isso aí, Manuel. Obrigado, mais um papo. Até a Valeu. próxima. Gente, um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.